Olá, queridos alunos e professores, estamos iniciando mais uma aula de Geografia. Eu sou a professora Juliana e estarei acompanhando vocês ao longo desta aula. Vamos verificar neste momento qual o número e o objeto de conhecimento. Estamos na aula de número 32 com o objeto de conhecimento Biodiversidade e Ciclo Hidrológico, parte 1, com detalhamento biodiversidade, biodiversidade, meio ambiente e sustentabilidade e suas definições conceituais. Então, vamos lá dar início à nossa aula. Os termos que vamos falar na nossa aula de hoje são termos que a gente costuma ouvir com certa frequência. Biodiversidade, meio ambiente, sustentabilidade. Mas afinal, o que esses termos significam? São bons ou são prejudiciais ao meio ambiente, às sociedades, à economia? Ou neles, de repente, são palavras opostas? Para a gente conseguir compreender esses termos, a gente vai alinhar tanto a geografia quanto as ciências ou a biologia, porque são ciências que acabam trabalhando esses termos dentro das suas aulas. E para a gente conseguir compreender melhor, nessa aula a gente vai ter a presença também hoje do professor de biologia, para que a gente consiga compreender melhor o que é biodiversidade, o que é o meio ambiente e, por fim, o que é sustentabilidade. A gente começa apresentando para vocês a definição de biodiversidade. A biodiversidade ela vai acabar englobando todas as formas de vida, desde as menores, as microscópicas, até as grandes plantas e animais aos seus habitats naturais. Então, estamos falando de todas as formas de vida. Elas se encontram em todos os níveis da vida biológica e faz parte de sistemas constituídos por genes, espécies, ecossistemas e biomas. Nessa imagem a gente tem essa representação, todas as formas de vida, animal, vegetal, elas estão aí representadas e que elas estão ocupando um espaço, elas estão em torno do nosso planeta. Algumas vão ser características de determinadas áreas, né, por causa do clima, por causa do relevo, por causa da vegetação, e outras, né, elas vão estar presentes. Algumas espécies, algumas variedades de espécies, elas acabam estando em vários biomas, inclusive. Continuando, acima de tudo, elas vão abranger a totalidade das relações e interações que ligam estas unidades de vida. Então, a biodiversidade ela vai constituir o tecido vivo do nosso planeta. A gente ainda, em vez de chamar biodiversidade, pode chamar de diversidade biológica. E que ela vai estar presente, então, em todo o lugar, seja em desertos, sejam em tundras congeladas, seja no meio da floresta. Todos os ecossistemas, todos os ambientes vão acabar tendo, então, uma forma de vida, e também essas formas de vida vão se interagir. Vai haver essa interação entre eles. Então é importante, quando a gente fala de biodiversidade, a gente englobe o todo e não apenas uma única espécie. A biodiversidade também pode ser dividida, porque a gente vai analisar por níveis diferentes. E a gente vai compreender agora os 3 níveis principais de biodiversidade. Começando pela diversidade genética, que isso vai envolver diretamente as variações dentro de uma espécie. Então, existe pássaros, mas não existe só um tipo de pássaro. Cada ave acaba tendo as suas características, um bico mais longo, um bico mais curto, outro com asas menores, outro com asas maiores, com corpo maior e um corpo menor. Isso só falando das aves, né? Então, aí há uma diversidade genética dentro da mesma espécie. As diversidades de espécies, né? Naquele ambiente pode-se existir uma variedade de espécies. Então, vão ter mamíferos, carnívoros, onívoros, todos eles ocupando o mesmo ambiente. E ainda a diversidade de ecossistemas, onde a variedade de habitats, como as florestas, os oceanos e desertos,
Para a gente conseguir compreender melhor esses 3 níveis, a gente vai para uma imagem. Nessa imagem está representados esses diferentes níveis de biodiversidade. No primeiro círculo, os círculos onde está em amarelo, a gente vai verificar aqui a diversidade genética dentro de uma mesma espécie. Então, ela vai se referir à variação dos genes dentro dessa espécie. Ela é crucial para a adaptação e a sobrevivência dessas espécies, porque ela vai permitir que elas consigam se ajustar às mudanças ambientais e também a resistir às doenças. Então, aí, por mais que sejam 3 animais iguais, no caso da nossa imagem 3 esquilos, mas dentro dessa espécie, eles vão ter características diferentes que fazem com que eles se adaptem às mudanças que vão estar ocorrendo. Aí agora a gente vai para o segundo nível, na onde a gente vai estar falando da diversidade de espécies dentro de uma comunidade. Nesse caso, isso vai contribuir para a complexidade e a funcionalidade dos ecossistemas, já que cada espécie desempenha um papel específico na rede alimentar e na dinâmica do ambiente. Então aí a gente tem as plantas que podem servir de alimentação e de moradia para alguns animais. Nós temos alguns animais que vão se alimentar dessas plantas e utilizar algumas plantas como local de moradia. A gente tem as plantas que vão fazer aqui, as plantas não, os insetos que acabam fazendo aquele processo de polinização, né, que eles vão de flores em flores e acabam fazendo com que haja uma variedade, com que elas também se fertilizem. Então a gente tem aí esse segundo nível, tá, de biodiversidade. E para terminar, a gente fala do nível maior, na qual vai englobar tudo, que são as diversidades de comunidade dentro de um ecossistema. Então vai incluir a variedade de habitats, então florestas, desertos, pântanos, tá? Os oceanos, e cada um deles possui as suas próprias comunidades, seus próprios organismos e dentre eles as suas interações. Ok? Então a gente visualiza nessa imagem justamente todo o conceito do que é a biodiversidade. Então a gente não vai estar falando apenas da variedade de animais de um determinado local, nós estamos falando ali de um todo também. E qual é a importância dela? A gente sabe que é importante os animais, os seres vivos, a vegetação, mas qual seria realmente, como é que a gente pode definir a importância da biodiversidade? Acompanhe. Então, ela vai ser essencial para a manutenção dos ecossistemas, ou seja, para aquele espaço continuar existindo da forma com a qual ele existe e que as mudanças que ocorram neles possam ser adaptadas àquelas espécies. Ela vai garantir uma estabilidade ambiental, aquele local ali sem nenhum nível de interferência, vai fornecer serviços ecológicos, porque a purificação da água vai acontecer, a polinização das plantas, vai haver o controle de pragas, porque cada espécie acaba tendo, né, uma outra espécie que vai controlar o crescimento daquela. E ainda vai fazer com que haja reciclagem dos nutrientes que ali estão. Então a biodiversidade ela é uma fonte de alimentos, como a gente já verificou, podemos nos alimentar das plantas, podemos nos alimentar dos animais e isso ocorre entre eles. A gente pode utilizar a biodiversidade como medicamentos, sabemos que plantas e alguns animais eles acabam tendo na sua composição fórmulas para que a gente produza medicamentos e também materiais para os seres humanos. Até mesmo quando a gente realiza a extração desses materiais, como podem ser frutos, os coletas dos frutos da floresta ou ainda a retirada de minerais do nosso subsolo. E ainda o que a gente pode verificar é que se a gente perder isso, a gente vai ter consequências drásticas para o meio ambiente, para a biodiversidade, que a gente vai verificar agora. Então, a perda da biodiversidade, ela pode levar ao colapso de ecossistemas e afetar gravemente a qualidade de vida. Aqui a gente tem, né, nesse quadro, os produtores e os consumidores.
tanto em nível na primeira ordem, na segunda ordem e na terceira ordem. Se a gente tirar um determinado nível desses, a gente vai estar colocando em colapso esses ecossistemas. Se a gente tira toda essa vegetação, tudo que é verdura, tudo que é gramínea, como é que esses consumidores de primeira ordem vão se alimentar? Se acabou então os primeira ordem, que são aqueles que vão se alimentar das plantas, como é que os consumidores de segunda e terceira ordem vão então continuar se alimentando? Então o colapso de um acaba prejudicando todos os outros. Ah, mas de repente é só uma espécie. Então vamos dizer que as cobras sejam extintas. As cobras são, aí no caso, nessa representação, aqueles que acabam se alimentando das zebras, mas delas também as onças e os gaviões se alimentam. A gente vai retirar então deles um alimento desses animais, no caso aí dos consumidores de terceira ordem, ao mesmo tempo que um predador vai ser eliminado no caso da zebra. E isso traz consequências porque uma determinada espécie animal pode acabar com grande crescimento e isso vai trazer grandes problemas para o restante das outras populações, porque ali uma espécie de animal acaba podendo crescer demais e ali será que vai ter alimentação para toda aquela espécie de animal? Será que eles não vão começar a invadir outras áreas? Então aí problemas podem ser gerados a partir da retirada, da extinção de uma determinada espécie. Para que então a gente consiga agora analisar com outro olhar o que é a biodiversidade, a gente vai trazer o professor Dyson para responder essa pergunta. Professor Dyson, o que é então a biodiversidade? O que é biodiversidade? Esse conceito inclui toda a variabilidade de vida que existe no planeta Terra, ou seja, todos aqueles seres vivos, sejam eles microscópicos, bactérias, fungos, ou também os animais invertebrados e vertebrados e também as plantas. Todos estes, eles estão adaptados aos vários ecossistemas e eles evoluem, ao longo do tempo, adaptando-se a essas mudanças dos ecossistemas, dos habitats que ocorrem ao longo do tempo também. Então, toda essa biodiversidade, elas estão presentes em ambientes terrestres, ambientes aquáticos, na atmosfera e também no solo. Pense bem sobre esse conceito de biodiversidade e a sua influência, sobre os habitats e sobre a diversidade de vida que tem no planeta Terra. Agora que conseguimos já compreender então o que é a biodiversidade e a sua importância, a gente começa a verificar quais são então algumas ameaças que a biodiversidade vem sofrendo e então as suas consequências. Começando pelas ameaças, a gente vai ter a poluição, vai acabar prejudicando, ameaçando essa biodiversidade, poluição dos rios, do solo. Então tudo isso pode contribuir como uma ameaça a alguma forma de vida. O uso excessivo dos recursos naturais, se extrairmos demais determinado recurso, ele pode se extinguir. Então a gente verifica aí no mundo de hoje, uma região do Brasil, no Pará, na qual se extraiu tanto o minério que hoje em dia naquela região hoje não consegue mais se retirar do subsolo o determinado minério. Então isso é um problema. A expansão e também a exploração excessiva de algumas espécies animais e ainda aí o problema das espécies invasoras que vocês podem analisar comigo nessa imagem. A gente tem aí a ideia de peixes exóticos e também os peixes que acabam sendo cultivados em aquários. Muitas vezes esses peixes acabam voltando para algum meio ambiente, para algum local, e eles vão ser inseridos nesse novo local, na qual eles podem sofrer sendo então extintos, ou eles podem então se ambientar tão bem naquele novo local que aquela população vai crescer demais. E também a gente pode colocar o exemplo do pirarucu. O pirarucu é um peixe típico, da bacia do Rio Amazonas, mas para que ele seja criado e cultivado em outros lugares, levaram ele também para o Rio Madeira. E lá no Rio Madeira ele conseguiu escapar para os rios e isso fez com que ele se alimentasse de outros peixes. Isso fez com que houvesse uma perda da biodiversidade e possivelmente de serviços ecossistêmicos. E hoje então acaba que essas espécies estão por
todo o local dessa nova bacia, fazendo com que haja algumas consequências, que podem o quê? Incluir a extinção de outras espécies animais, causa um desequilíbrio biológico, porque ela naturalmente não tem um predador naquele novo ambiente. Então ela vai causar um desequilíbrio, porque ela vai se alimentar de alguém, mas não vai ter quem se alimente dela. Então ela consegue crescer, vai tendo uma superpopulação. Vai colocar em risco a sobrevivência dos povos e comunidades tradicionais, porque essas comunidades estão se alimentando de alguém, de algum tipo de animal. Se aquela população não existe mais, como é que ela vai conseguir sobreviver? Né? E perdem-se também substâncias potencialmente úteis à humanidade, que é o caso aí de medicamentos. Se a gente explora uma determinada formação vegetal e ela acaba se extinguindo, e de repente essa formação vegetal é importante para a produção de um medicamento, sem ela a gente acaba tendo uma dificuldade agora na produção desse medicamento. Ok? Finalizamos a parte de biodiversidade ou diversidade biológica e passamos a falar do que é o meio ambiente. Então, o meio ambiente ele vai incluir tudo o que nos cerca, seja o ar que respiramos, seja então a água que bebemos, seja o solo onde caminhamos e plantamos e ainda os seres vivos que lá estão. Então, o ambiente é tudo isso. Ele não é só os animais, não é só a vegetação, ele é tudo o que a gente vai conseguir englobar. E isso vão estar se referindo aos componentes bióticos, que são os seres vivos, como os componentes abióticos, que é o clima, que é o solo, que é a água. Mas ainda pode ficar meio vaga essa ideia do que é o meio ambiente. Para isso, então, chamamos mais uma vez o professor Dyson para responder essa pergunta. Então, professor, o que é o meio ambiente? O que é meio ambiente? É o conjunto de elementos que compõem a natureza e eles são formados pelos componentes bióticos e estes incluem os micro-organismos, plantas, animais, inclusive o homem. E também pelos componentes abióticos, são aqueles elementos não vivos, o solo, a água, os minerais, a luz do sol, o vento e todos esses interagem entre si. Então, os componentes tanto bióticos quanto abióticos, eles formam o meio ambiente e também com as intervenções humanas, as benfeitorias humanas, como os ambientes construídos, por exemplo. Nós, o homem, nós interagimos com todos esses elementos da natureza e com os ambientes construídos e devemos pensar muito bem as nossas influências sobre o meio ambiente. Então aí a gente conseguiu verificar essa informação do meio ambiente, que é essa totalidade, diferenciando então da biodiversidade. E agora a gente chega no nosso último conceito, que é o conceito de sustentabilidade. A sustentabilidade, ela é a prática de utilizar os recursos naturais. Então a gente vai utilizar a natureza, o que ela nos oferece, mas de forma que eles continuem preservados para as futuras gerações. Então é uma ideia de que eu vou utilizar algo, mas este algo continuará preservado para quem vier depois. Isso vai equilibrar então as necessidades humanas, porque nós vamos poder continuar explorando esses recursos, mas com a ideia de que devemos conservar o meio ambiente. Então a sustentabilidade ela vai partir dessa ideia, utilizar de forma consciente. E ela vai estar amparada por 3 pilares, que é o pilar ambiental, o social e o econômico. Aí a gente lembra daquela frase, economicamente viável, socialmente justo, ambientalmente correto. Então, para que eu tenha a sustentabilidade, eu preciso que esses 3 estejam caminhando juntos. Se eu não estou cuidando da natureza apenas ganhando dinheiro, eu não estou sendo sustentável. Se eu estou utilizando a natureza de certa forma consciente, estou tendo meu lucro, mas estou prejudicando alguma população, ela não está sendo socialmente correta, ela não está ali amparando os 3 pilares da
sustentabilidade, tá bom? Então ela vai ser a capacidade de manter a saúde e a integridade do meio ambiente, garantindo a sobrevivência das espécies e a qualidade de vida das gerações futuras. Do lado ambiental, é porque ela vai englobar a conservação do meio ambiente, os cidadãos precisam colaborar com o meio ambiente, garantindo que as futuras gerações não tenham problemas com questões ambientais, por causa do consumo e das necessidades atuais. Ela tem esse lado econômico, ou então financeiro ou administrativo, é onde as empresas que se desenvolvem financeiramente precisam garantir a manutenção dos recursos naturais e também a preservação do meio ambiente. Então, uma organização jamais deverá existir degradando o meio ambiente ou oferecendo mais condições de trabalho. E social, que é a equidade dos indivíduos, ligados ao desenvolvimento social, o acesso à educação, à cultura e à saúde. Continuamos falando sobre a sustentabilidade agora, com a sua importância. Por que ela é tão importante? Porque ela vai ajudar a preservar o meio ambiente, protegendo essa diversidade biológica, a biodiversidade. Ela é essencial para o nosso planeta, porque se a gente sabe agora, se uma determinada espécie some, então algo ali aconteceu para que levasse à extinção. Garantir o bem-estar futuro, adotando práticas sustentáveis, ou seja, não é só utilizar hoje, é que as populações futuras, aqueles que ainda vão nascer, possam também utilizar esses mesmos recursos. Equilibrar ecossistemas, harmonizar a relação entre seres humanos e ecossistemas. Então, que a gente consiga utilizar, mas também consiga viver em harmonia com o local em que estamos. Combater mudanças climáticas, reduzindo a emissão de carbono, então poluir cada vez menos. Ainda promover o desenvolvimento sustentável, que é justamente buscar crescimento econômico, possuir uma renda, mas sem destruir, sem comprometer os recursos. E ainda alcançar uma inclusão social e justa para criar sociedades mais justas. Então ela também tem que incluir essas populações que vivem, essas comunidades, da onde estão sendo extraídos, utilizando elas como mão de obra, utilizando os conhecimentos que elas têm daquele determinado recurso. Então todos têm que estar envolvidos no processo da sustentabilidade. Mas vamos mais uma vez conversar com o nosso professor de biologia para verificar. Professor Dyson, o que é então sustentabilidade? O que é sustentabilidade? É o conjunto de recursos da natureza que são usados para atender às necessidades do presente. Esses recursos naturais, eles podem ser renováveis e não renováveis e incluem água, o solo, os minerais, também as plantas, os animais, o vento, a luz solar. Todos estes recursos da natureza, eles devem ser usados de forma responsável para não comprometer também o atendimento das necessidades das gerações futuras. Por exemplo, nossos filhos e os nossos netos, que ainda vão nascer. Os recursos naturais, eles devem ser usados com regularidade, com uso responsável, para que então eles possam garantir as necessidades do presente e também as necessidades futuras. Pense bem sobre as suas ações, sobre o uso sustentável desses recursos naturais. E a gente vai agora conhecer um exemplo de comunidades que utilizam os recursos da natureza e não causam essa degradação ambiental, que são os povos da floresta. Então, os povos da floresta, sejam eles os indígenas, os ribeirinhos, eles têm uma relação mais íntima com o meio ambiente. Então, eles dependem diretamente dos recursos naturais para a sua sobrevivência. Mas o fato deles utilizarem não quer dizer que eles extinguam esses recursos, porque eles vão acabar desenvolvendo práticas de uso sustentável, tanto da terra quanto da água, porque eles sabem que eles dependem para a sua sobrevivência daquele determinado recurso. Então, temos aí os conhecimentos dos seus ancestrais, temos as tradições que eles ainda continuam realizando e que elas são fundamentais para a preservação da biodiversidade. E o nosso país não fica atrás, a gente tem políticas ambientais que o nosso Brasil desenvolve que visam proteger essa biodiversidade.
que aí a gente vai ter de forma utilizando esses recursos naturais, mas de uso sustentável, tá bom? E o que a gente pode ter como exemplo? Que é o Código Florestal e também a lei do SNUC. O que quer dizer SNUC? Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Então foram criados, a partir dessa lei, espaços especiais onde essas áreas serão cuidadas, preservadas e conservadas. Umas na sua totalidade e outros que vão ainda ser explorados de alguma forma, mas vai garantir desenvolvimento econômico com a conservação ambiental. E eu trago para vocês aqui exemplos, né, dessas unidades de conservação. Olha só, as unidades de conservação vão ser divididas em dois grandes grupos. Esse primeiro aqui, que é as unidades de proteção integral. Nesse tipo de unidade, as pessoas podem ir visitar, mas esses recursos não são explorados. Então, ali eles têm uma maior, como eu já disse, proteção integral. Eles são preservados em sua totalidade. E a gente vai ter 5 categorias de unidades de proteção integral, que são a estação ecológica, a reserva biológica, parque nacional, o monumento natural e o refúgio da vida silvestre. E a gente também vai ter uma outra classificação, que são as unidades de uso sustentável. Então, como diz o nome, essas unidades vão ter alguma forma de exploração economicamente, mas ainda assim se busca preservar. Então, as pessoas podem ir a esse local, elas podem explorar de alguma forma aquilo que tem ali, que pode ser uma beleza natural, pode ser uma espécie vegetal, pode ser uma determinada espécie animal que só sobreviva naquele ambiente. Então, isso tudo pode estar ali acontecendo. As unidades de uso sustentável são 7. Elas são a área de proteção ambiental, a área de relevante interesse ecológico, a floresta nacional, as reservas extrativistas, a reserva de fauna, a reserva de desenvolvimento sustentável e, por fim, a reserva particular do patrimônio natural. E agora a gente começa a falar de tecnologias que vão nos ajudar a garantir a sustentabilidade. A gente verifica então que as tecnologias vão desempenhar esse papel na promoção da sustentabilidade. Elas podem ser as inovações como energias renováveis, através da energia solar, a energia eólica, uma agricultura de precisão, naquela na qual eu tenho uma automação no sistema de irrigação, na qual eu utilizo drones para poder verificar como está a minha plantação. Então, uma reciclagem avançada e ainda biotecnologia podem auxiliar a diminuir os impactos ambientais das atividades humanas. E também a gente pode trazer isso para as áreas urbanas, através das cidades sustentáveis. E também nas áreas rurais. Mas as cidades sustentáveis, o que são? São áreas que foram planejadas, ou seja, elas foram pensadas desde a sua criação para que não houvesse tantos impactos ambientais. Porque qualquer alteração em qualquer ambiente vai causar impacto. Mas se pensarmos de uma forma consciente, a gente pode minimizar esses impactos. Buscando aí uma alta qualidade de vida para os seus ambientes, que vai incluir a criação de espaços verdes, como os parques, um transporte público mais eficiente, como os ônibus elétricos, edifícios com eficiência energética, então utilizando ali, por exemplo, a energia solar, uma gestão, um sistema de gestão de resíduos, né, uma coleta seletiva que realmente seja eficiente, a rede de coleta de esgotos também. E aí a gente tem alguns exemplos que as cidades sustentáveis acabam realizando. Então, as áreas mais verdes e há mais parques, transportes limpos, e também podem ser ônibus elétricos, as bicicletas, as construções que são mais ecológicas, a reciclagem e a redução de lixo, energia renovável, como eu já apresentei, e também o consumo com economia de água. Então é muito importante que o nosso consumo seja consciente. É uma prática que envolve fazer escolhas de consumo que levam em consideração o impacto ambiental e social que eles acabam
tendo naquele ambiente. Isso ajuda a prevenir, né, a degradação ambiental ao se preferir utilizar produtos sustentáveis, reduzindo o desperdício, reutilizando e reciclando materiais e ainda outras práticas que podem vir da partir da consciência daquela pessoa. E aqui eu vou trazer para vocês alguns exemplos de que práticas éticas seriam essas. Então aqui ao meu lado nós temos uma lista e essa lista apresenta justamente as ideias de práticas de consumo consciente. Então antes de comprar algo, fazer uma lista, porque assim você se limita a comprar aquilo que você realmente precisa, né? Utilizar produtos que sejam recicláveis, embalagens que sejam recicláveis, comprar alimentos locais e ainda que sejam daquela estação, economizar sempre a água e a energia para não consumir demais esse recurso, reutilizar ou consertar algum item, doar aquilo que não se usa mais e ainda utilizar o transporte sustentável, evitar trocar esses aparelhos eletrônicos. Todo ano está lançando um celular novo, então que tal ficar com aquele seu enquanto ele ainda estiver funcionando? Então, escolher ainda os produtos que são eco-friendly, que são aqueles produtos que buscam estar no mercado, atendendo as necessidades das pessoas, no entanto, elas foram pensadas conscientemente, ou seja, todo o processo dela ou seja, a plantação, colheita e a venda com a distribuição, ocorreu de forma consciente e de forma sustentável. Aqui finalizamos mais uma aula de geografia.